Então, vamos continuar a nossa aula e vamos começar a falar de orientação. Tá? Eu vou dar uma lembrada rápida de alguns conceitos, mas o mais importante aqui é como entra esse conceito nas distribuições e nas foliações. Tá bom? Então, vou começar lembrando o que é uma orientação. Todo mundo já deve ter visto, mas eu vou lembrar mesmo assim. Você tem um espaço vetorial e você tem duas bases, né? Espaço vetorial real, tá? E B e B' bases. Quando você tem duas bases, você tem a matriz de mudança de base, né? Então você tem M, mudança, matriz de mudança. Então eu vou dizer que elas têm a mesma orientação, tá? Vou dizer que B tem a mesma orientação de B', o B', B' e B, né? B', tem a mesma orientação. Eu vou denotar assim. Se determinante da matriz de mudança de base positivo. Quando ele só pode ser positivo ou negativo, né, que é uma matriz invertível. Então, quando ele é positivo, eu digo que tem a mesma orientação. Quando é negativo, eu digo que tem orientação oposta. Tá? Então, essa relação é uma relação de equivalência no conjunto de bases ordenadas. Né? Eu não falei aqui, mas você tem que ter uma ordem nas bases. Tá? Ordenadas. Você fixa a ordem, você define essa relação, isso é uma relação de equivalência. E, então, o quociente, né? B, tal que B, base ordenada. Você pode quocientar por essa relação. E esse conjunto de classes é conjunto de orientações no espaço. E ele tem dois elementos. Um que eu vou denotar o mais e outro que eu vou denotar o menos. Né? O espaço tem dimensão finita e tal. Tem dois elementos porque se você fixar uma base sempre ordenada, né? Qualquer outra base ou tem determinante positivo ou tem determinante negativo. Tem essas duas alternativas. Tá bom? Então, eu vou definir o que seria uma orientação para uma distribuição. Tá? Então, P, uma distribuição de dimensão K, né, em M, tá? É orientável se eu consigo definir, isso aqui seria uma definição, tá? É orientável se eu consigo definir de maneira contínua uma orientação em cada espaço tangente. Ou seja, o que significa isso? Né? Vamos dizer assim, se existe orientação contínua, distribuição pelo menos contínua, tá? Para que seja contínua a orientação, né? Uma orientação contínua em todo espaço da distribuição, né? Todo X. Isso aqui é um subespaço vetorial do espaço tangente. Né? O que significa isso? Né? Ter uma orientação contínua significa o seguinte: significa que em cada aberto, que eu posso cobrir a variedade por abertos, tá? Existe uma cobertura por abertos, tá? Em cada aberto eu tenho campos vetoriais, xk, linearmente independentes, campos contínuos, né? Contínuos.
linearmente independentes, ou seja, ele gera uma distribuição, tá? Em cada tangente da distribuição, eu não disse isso, né? Só vou dizer aqui, a distribuição no aberto UI é gerada pelos campos. Tá bom? Então, eu vou ter bases, né, dadas por esses campos. Tá? E essas bases definem orientações. Né? Então, eu tenho uma base no X, em cada ponto X, seria a base ordenada dada pelos campos. X, N, X cático. Essa base define uma orientação. Vou chamar O mais X. O mais I, né? Porque no aberto o I. Tá? Então, esses campos, em cada espaço no aberto UI, eles definem uma orientação. E definem uma orientação contrária também. Né? Eu posso utilizar os campos. Considero essa base. Se eu troco primeiro por menos x1, essa orientação vai ser só x1 que eu troco. O resto deixo igual. Isso aqui vai dar a orientação oposta. Né? Ou I menos x. Então, com esses campos, eu posso definir as duas orientações possíveis em cada espaço da distribuição, né? Em cada plano da distribuição. Tá bom? Então, a condição que eu vou pedir de compatibilidade é que isso acontece em cada aberto, né? Então, eu tenho aberto UI, eu tenho os campos, eles definem a orientação, com a ordem deles. Eu tenho aberto o J, ali tem outros campos, e ali tem outra orientação, e o que eu vou pedir é que a orientação pelos campos no aberto UI e pelos campos no aberto J seja a mesma. Ou seja, em UI, interseção no J, claro, quando isso não vazia, eu vou pedir que a orientação pelos campos, dada pelos campos, X5 coincida com a orientação mais XJ. Tá? Eu vou ter campos inabertos. Tá? Então, que nas interseções, a orientação dada por eles vão definir uma orientação, tá? Coincide. Quando eu posso fazer isso em toda a variedade, eu vou dizer que a minha distribuição é orientável. Tá bom? Claro que uma distribuição particular é o próprio espaço tangente, né? Uma distribuição é definir em cada espaço tangente um subespaço. Então, posso, por exemplo, considerar P de X o próprio espaço tangente, tudo. Isso é uma distribuição. Tá bom? Então, se essa distribuição é orientável, então, se essa aqui é orientável, eu digo que a variedade é orientável. Então, é como se fosse uma generalização de orientabilidade, tá? Para variedades. Tá? A definição de orientável para uma variedade é quando o seu fibrado tangente é orientável, é uma distribuição orientável, mas você pode definir isso para distribuições menores. Né? Você não precisa pensar em todo o espaço tangente. Você pode ser orientável só indo numa direção, só fixado uma distribuição. Né? Tá bom? Então, por exemplo, o que acontece quando a distribuição tem dimensão 1? Tá? Você tem um campo de linhas nesse caso. Né? Então, o exercício, vou deixar aqui para vocês, é que um campo de linhas é orientável se somente se existe um campo vetorial na variedade contínuo regular tangente ao campo de linhas. Tá? Então, por exemplo, aquele exemplo da aula passada, que justamente o problema era esse, né, que de um lado você tinha uma orientação e do outro você tinha outra. Esse era um exemplo de um campo de linhas que não era orientável, justamente porque ele não podia ser definido por campo de vetores. Tá bom?
Então, o que acontece? Quando você não tem orientabilidade, você tem uma ferramenta que ajuda você a ter orientabilidade, que é o recobrimento duplo orientável, né? Que eu vou definir agora. Então, de novo, essa definição vale para variedades, mas vale mais geralmente para distribuições. Então, o que seria o recobrimento duplo orientável? Então, você começa com uma distribuição em M, dimensão K, né? De classe pelo menos contínuo, né? E eu vou definir um conjunto, em princípio um conjunto, X, O, onde X é um ponto em M e O é uma orientação no espaço P de X. Tá bom? Em cada espaço P de X, que é um espaço vetorial, você tem duas orientações. Tá bom? Então, para cada ponto de M, você tem X. Para cada ponto de M, tem dois Os, né? Sobre esse ponto. A orientação positiva e a orientação negativa, que em princípio não faz muito sentido. E tem um mapa, né? Isso aqui é um conjunto, em princípio. Esse conjunto vem com um mapa natural, que é um mapa de esquecimento, que pega par x só e leva em x. Tá? Então, esse é um mapa 2 a 1. Né? Se você pega a fibra sobre x, sempre tem dois pontos. Né? Um deles você chama o mais e o outro você chama o menos. Tá bom? Você não precisa ter orientação na tua variedade ou no teu campo, na tua distribuição, para fazer essas definições. E esse conjunto, com esse mapa, tem uma estrutura de variedade, de fato. Você pode definir uma topologia para que esse mapa seja contínuo e, de fato, seja um mapa de recobrimento. Tá? Então, como a gente faz isso? Vamos definir uma topologia. Em M2, né? Para definir uma topologia, eu preciso dizer quem são os abertos, quem são as vizinhanças. Né? Então, eu faço o seguinte. Você precisa definir vizinhanças suficientemente pequenas. Né? Então, você fixa um ponto e eu vou definir uma vizinhança dele. O zero, uma orientação. Você tem um ponto e uma orientação. Tá? Então, esse em M2. Né? Então, esse ponto projeta, esses x0 tem M. Né? Então, x0 tem M. Então, você pode, numa pequena vizinhança, ter sua distribuição definida por campos de vetores. Tá? Porque a distribuição é pelo menos contínua. Né? Então, tome vizinhança, né? Pequena, dentro de M, de x0. Zero. E campos, x1, xk, campos de vetores, tais que geram a minha distribuição no vetor. Certo? Então, esses campos, eles definem uma orientação em cada espaço. Né? Então, no ponto x0, eles definem ou a orientação ou zero ou a orientação oposta. Só tem duas. Tá certo? Então, eu posso supor que os campos definem a orientação ao zero. Por quê? Se eles não definem a orientação ao zero, eu troco x1 por menos x1. Tá certo? Eles continuam definindo a distribuição. Tá? Então, trocando x1 se for necessário. Trocando x1 se for necessário.
podemos supor, trocamos x1 por menos x1, caso se fosse necessário, né? Podemos supor que a orientação definida por essa base xk de x0, a orientação, né? Vou definir com colchete para me referir à orientação da base, é exatamente, essa orientação eu vou chamar O de x0, isso aqui é exatamente aquele O0 fixado. Tá? Se não for, eu troco x1 por menos x1, né? E ele vai ser a orientação que eu tinha. Então, com essa base, eu vou definir a orientação, né? A vizinhança. Então, eu vou ter, defino o tio como sendo o conjunto de pares x ou x, tal que x tem 1. E o x, a orientação OX, é exatamente a orientação dada pelos campos. x1 de x, xk de x, classe, né? Lembro que eu tenho que tomar classe para me referir não à base, mas à orientação. Tá? Então, esses conjuntos definem uma topologia, na variedade M. Eles definem vizinhanças. Afirmativa, o mapa π vira uma aplicação de recobrimento de duas folhas. De duas folhas é fácil, porque já sei que a imagem inversa de um ponto tem dois elementos, uma orientação e a inversa, né? Mas ele define uma aplicação de recobrimento. Significa o quê? Significa que eu posso cobrir minha variedade, né? O que significa isso? Significa que para cada y, para cada x em m, existe uma vizinhança. Tal que a imagem inversa da vizinhança, uma união de dois abertos, V1, V2, onde cada um desses é uma vizinhança de cada pré-imagem de x, onde VI é vizinhança de YI. A imagem inversa de x tem dois pontos, então tem uma vizinhança de cada ponto, tal que a restrição de π a cada um desses conjuntos é um homeomorfismo e as vizinhanças são disjuntas, né? É um homeomorfismo local com duas folhas, né? E uma aplicação de recobrimento de grau 2. Tá bom? Estou esquecendo alguma coisa? Muito bem. Então, como eu tenho essa aplicação de recobrimento, eu posso, sempre que eu tenho uma aplicação de recobrimento entre um espaço topológico e uma variedade diferenciável, eu posso utilizar essa aplicação para definir uma estrutura de variedade no espaço de recobrimento. Tá? Então, em particular, tudo isso implica que E metil é uma variedade, tem uma estrutura de variedade, e essa estrutura também faz que π seja um diff local. Essa afirmativa eu vou deixar como exercício também. Mas o importante, então, é que eu tenho uma estrutura de variedade, porque o π é um homeomorfismo local, e ele vira, com essa nova estrutura de variedade, vira um diffeomorfismo local. Então, quando eu tenho um diffeomorfismo local,
eu tenho uma distribuição na base, eu posso definir uma distribuição no espaço de recobrimento, tá? Que eu faço o pullback, né? E essa nova distribuição vai ser o recobrimento duplo orientado. Duplo orientado, né? Que seria, então, eu tenho uma distribuição, como sempre, P em M. Eu sei que π é um diffeomorfismo local. Então, para cada ponto em M2, eu posso me restringir somente a uma vizinhança onde π é um diffeomorfismo desse ponto. Tem duas dessas vizinhanças. Lembra que o π é um diffeomorfismo local. Então, ele é assim, né? Cada ponto tem dois abertos repetidos lá em cima, né, em emetil. Então, para cada ponto de emetil, eu posso, se eu pegar um ponto de emetil, ele está em algum desses abertos, né? Então eu posso me restringir somente a esse aberto, ali π um diffeomorfismo, tá, nessa restrição. Então, eu pego a projeção desse ponto, π de x. Aqui x não está muito bom, esse aqui seria x O, né? Mas, bom, já medi x. Esse aqui seria a imagem. Tá? Eu vejo onde está a distribuição nesse ponto, na imagem. Aqui eu tenho um subespaço, né? P nesse ponto. E eu trago usando o π, mas o π só nessa vizinhança, né? O π é um diffeomorfismo local, então a sua diferencial T é inversa. Então, isso define uma distribuição lá em cima. Né? Posso estar certo. Tá bom? Uma observação aqui é que o procedimento inverso não é possível. Se você tem uma distribuição lá em cima, você não pode fazer o inverso. Tá? Isso te dá uma web lá embaixo. Porque você estaria projetando... Eu não disse o que é web, mas isso daria mais de um espaço, né? Você tem, imagina que você tem uma distribuição em emetil, no espaço de recobrimento, lá em cima, e você quer puxar para baixo essa distribuição. Você pode pensar, se é diff local, eu posso empurrar, né? Eu me restringo a um aberto e eu empurro a minha distribuição. O problema é que você tem uma outra distribuição aqui, no outro aberto, né? E os dois abertos, eles vão na mesma imagem. Né? Então, se você tem aqui um subespaço nesse ponto, e você tem um subespaço nesse, quando você projeta, os dois não necessariamente vêm no mesmo subespaço. Em geral, de fato, ele vem em espaços diferentes. Né? Então, quando você projeta, lá embaixo você tem várias direções. Né? Você pode trazer o diff local, mas você não pode empurrar em geral. Bom? Então, teorema importante. Se eu começo com uma distribuição qualquer, contínua em M, e eu tenho um recobrimento duplo orientável, que é esse espaço, né, 2:1 junto com a distribuição puxada, o pullback da distribuição, então vale nas seguintes propriedades. Primeiro, essa distribuição é orientável, o puxado é orientável, e segundo, essa variedade emetil, ela vai caracterizar a orientabilidade da distribuição. A distribuição vai ser orientável se somente se o emetil é desconexa, ela tem duas componentes conexas. Ou, dito de outra maneira, o emetil é conexo se somente se a distribuição inicial não é orientável. Tá? Então, como a gente prova isso? Bom, primeiro quero mostrar que a distribuição em emetil é orientável. Então, vai ser o seguinte, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir uma orientação em cada espaço da distribuição lá em cima. Eu quero mostrar que essa distribuição é orientável.
e quero mostrar que isso pode ser feito de maneira contínua. Então, primeiro eu vou definir uma orientação em cada espaço da distribuição, mas lá em cima, tá? Então, olha só. Você tem aqui um ponto, né? Tem o ponto XO, tá? Esse ponto está em M2. Ele projeta no ponto X. No ponto X, eu tenho a distribuição. Peito X, tem o espaço da distribuição. Tá bom? E eu tenho o pullback, que seria esse, mas no ponto, nesse aqui, né? No ponto XO, que é o ponto X com a orientação que corresponde a esse ponto. Né? Um ponto no M2 é um ponto mais uma orientação. Então, eu tenho esse espaço aqui. Tá? Então, qual a orientação que eu vou definir nesse espaço? Então, eu vou dizer, para definir uma orientação, basta eu dizer quando uma base é positiva, né? Quando uma base pertence à orientação, desculpa. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que aqui, né? Eu vou dizer que a base, né? Eu vou ter uma base agora. O campus, né? Eu vou dizer que x1, x, o, xk, x, o. Esses são vetores lá em cima, hein? São vetores aqui. Aqui. Bom, que é ali que eu quero definir a orientação, tá? Então, eu vou dizer que eles pertencem a uma orientação. Deixa eu ver qual a anotação que eu estou usando. Tá? Esse aqui. Classe, né? E a orientação. Eu vou definir a orientação lá em cima. Chamar um tio. O ponto X, O. Quando esses vetores pertencem quando esses vetores vão pertencer à orientação que eu vou definir? Se somente se esses vetores estão na distribuição pullback, lá em cima. Eu posso projetar pela diferencial de π, tá certo? Que o π é um diffeomorfismo local. Então, eu posso olhar para esses vetores. dπ de x1. Já não vou especificar o ponto, tá? dπ xk. Como o π é um diff local, isso me dá uma base. Mas na distribuição lá embaixo. Tá certo? Então, eu vou dizer que esses vetores estão na orientação que eu defino lá em cima, quando essas projeções estão na orientação. Qual a orientação? Bom, lá embaixo tem uma orientação, que é essa aqui. Essa aqui é uma orientação no ponto X. Certo? Então, eu vou dizer que eu vou escolher a orientação lá em cima quando a projeção está na orientação um pouco. Então, o próprio ponto que eu vou pegar, ele já vai me dizer quem vai ser a orientação nesse espaço. Nesse espaço aqui. Né? Quando os vetores que eu pegar, projetem em vetores com a orientação dada pelo O. Se eu pego um outro ponto aqui, sobre o mesmo X, ali, esse ponto vai vir com a orientação oposta. Então, a orientação que eu vou definir nesse espaço da distribuição, nesse ponto, né, se eu pegar um ponto aqui em cima, esse ponto vai ser o ponto X menos O. Né? Vai ser a orientação oposta. Nesse ponto, eu tenho também um espaço. Eu tenho também uma distribuição. Eu tenho uma distribuição em todo ponto, porque o π ali é um diff local.
Então, eu trago a distribuição P, eu trago para ali em cima também. Tá? Então, a orientação que eu vou definir nesse espaço, agora vai ser a orientação dada por menos 1. Tá bom? Então, isso vai definir uma orientação em todos os pontos do recobrimento emetil. E essa é a orientação que vai fazer com que a emetil seja orientada. Tá? Então, deixo para vocês verificarem todos os passos, tá? Mas a ideia é basicamente essa. E a outra parte, né? Por que a conexidade tem a ver? Né? Essa parte é bem bacana. Acho que dá tempo para fazer assim. Então, olha só. Onde que entra a conexidade, né? Eu vou supor que M é conexa. Quando M é conexa, a distribuição não deveria ser orientável, né? A conexidade em cima significa não orientabilidade embaixo, tá? Então, vou supor que M é conexa e vou mostrar que P não é orientável, tá? Então, vamos supor que P é orientável. Então, supõe M é conexa, M til conexa e P é orientável, tá certo? Então, significa que eu tenho uma orientação contínua em P, né? Significa que eu tenho campos de vetores que definem uma orientação, né? Então, temos orientação contínua O P. Tá bom? Se ele é orientável, né? Lembra que a condição de ser orientável significa que localmente eu tenho orientação contínua e nas interseções coincidem, né? Então, eu posso definir uma orientação contínua em todo. Tá? Simplesmente em cada aberto, eu defino como aquela orientação contínua. Tá? Então, se M for conexa, isso. Então, sobre um ponto x0, tá aqui M, né? Sobre um ponto x0 em M, eu tenho a orientação ou de x0 e tenho a orientação oposta, tenho as duas. Esses dois são pontos do recobrimento duplo orientável. Tá? Se eu estou supondo que M etil é conexa, então eu posso ligar um ponto com o outro por um caminho alfa. Tá? Conexa por caminhos. Tá? Eu posso ligar um ponto com o outro. Tá certo? Então eu posso projetar esse caminho alfa. Posso projetar o caminho alfa e ele vai me dar um caminho fechado aqui. Eu vou chamar de alfa. Esse aqui eu vou chamar de alfa til. Esse aqui eu vou chamar de alfa, que vai ser a projeção de alfa. Tá? Ele é fechado porque x0 ou e x0 ou menos caem no mesmo ponto x0. Né? Então o caminho é fechado. Tá certo? Então agora eu posso considerar o seguinte caminho. A alfa de t, alfa estrela de t, vai ser um caminho em M etil, tá? Vai ser definido da seguinte maneira. M etil é o ponto de orientação, né? Como ponto, eu vou considerar alfa de t, um caminho em M, né? Como orientação, eu vou considerar a orientação que eu tenho, né, no ponto alfa de t. Lembra que em cada ponto eu tenho uma orientação. Por definição, eu tenho uma orientação contínua em toda a variedade. Né? Então, eu posso definir esse caminho, um caminho contínuo. Tá certo? Esse é um caminho contínuo em M etil. Esse aqui pertence a M etil. Caminho contínuo. Tá? O que acontece? Quanto vale alfa estrela em zero? Eu estou supondo que alfa, o caminho alfa, alfa til, vão de 0 a 1. Né? Eu não disse aqui, mas alfa til vai de 0 a 1. M til. Então, quando vale 0, alfa til é 0. Então, vale x0 ou de x0. E alfa til em 1 vale x0 ou menos de x0. Bom? Então, quanto vale alfa til, alfa estrela agora, em 0? Alfa estrela em 0 vale alfa de 0 e O de alfa
t0, que é x0, né? Porque alfa é a projeção de alfa tio. Aqui faltou alfa tio. Alfa de 0 é a projeção de alfa tio de 0, que é x0. Então, isso aqui seria O de x0, que coincide, né, com alfa tio de 0. Tá bom? Alfa estrela coincide com alfa tio, porque alfa tio começa lá no ponto x0 ou de x0. Tá bom? Além disso, se eu projetar o caminho alfa, alfa estrela, lembra que a projeção é esquecer da orientação, só eu pegar o ponto. Isso me dá alfa. Isso quer dizer que alfa tio é um levantamento de alfa que começa no mesmo ponto de alfa estrela. Alfa estrela é um levantamento de alfa, né, porque ele projeta em alfa, e alfa tio também é um levantamento de alfa. Só que os dois começam no mesmo ponto. E o levantamento é único, né? O levantamento é único. Propriedade de recobrimento. Então, os dois têm que coincidir. Alfa coincide com alfa tio. Alfa estrela coincide com alfa tio. Isso significa que em um são iguais, né? Só que a alfa estrela de 1, pela definição de alfa estrela, vale x0 ou de x0. E alfa tio de 1 vale x0 menos ou de x0. Contradição. É aquela história do caminho desse orientador, né? Levado a distribuições. Aqui eu não precisei que as orientações sejam do espaço todo. Basta ter orientações nos espaços dados pela distribuição. Tá bom? A recíproca, deixo como exercício parecido também. Vocês completarem os detalhes. Tá? Deixa então para a gravação e terminar a aula por aqui.